Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Passando por aqui para deixar uma palavra, compartilhar uma palavra com os irmãos, que se encontra em Efésios, capítulo número 4, versículo de número 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É um assunto muito polêmico que tem surgido, né, e aparece no nosso cotidiano de vida cristã, que é o uso dos dons ministeriais. Nós chamamos de dons ministeriais. E esta é a lista dos dons ministeriais que Paulo apresenta aos Efésios, no capítulo número 4. Ele vai fazer uma seleção e vai fazer alguns esclarecimentos para os Efésios acerca desses dons ministeriais, que são dons, né, ou presentes concedidos àqueles irmãos para que eles viessem a desenvolver serviços, né, dentro da igreja. Então Paulo começa a lista dizendo assim, e um foi dado para apóstolos, né? E o mesmo Deus deu uns para apóstolos. Ou seja, a função do apostolado é a função de ser enviado com uma função, com um desígnio, com uma missão. Então, a função do apóstolo era de ser enviado para os campos ou para os lugares, a fim de que viessem a dar início a novos trabalhos, a fim de que viessem a abrir novas frentes de trabalho, para que assim viesse a surgir ou a nascer novas igrejas. Na sequência, Paulo vai dizer assim, e há outros para evangelistas. E há outros para evangelistas, né? Qual que é a função do evangelista? O evangelista não tem outra função além de pregar o evangelho, falar das boas novas. E aí nós temos uma confusão às vezes acerca do que é evangelho. O evangelho é as boas notícias, ou as boas novas, ou as boas dádivas acerca da salvação. Então Paulo também vai falar que a uns ele deu também para profetas. Qual que era o exercício do profeta no Antigo Testamento? No Antigo Testamento o profeta tinha a função de ouvir Deus e transmitir aquilo que Deus falava para o seu povo. Dentro da igreja, o profeta é aquele que faz uso daquilo que Deus fala, é aquele que expõe aquilo que Deus fala. E na maioria das vezes ele faz o uso das Sagradas Escrituras ou da palavra do Senhor, que nós entendemos que é o Senhor falando conosco através da sua palavra. Só que Paulo também vai dizer que a outros ele deu para pastores e ou doutores e mestres. Tá? A função do pastor era a função de cuidar, era a função de zelar, era a função de ajuntar, era a função de direcionar aqueles que, através do trabalho do apóstolo, através do trabalho dos profetas, através do trabalho dos evangelistas, viessem, ou agora estariam sendo, o corpo de Cristo, ou a igreja do Senhor. Então, os pastores, eles têm essa função de ajuntar, de administrar e de direcionar. Em conjunção com isso, o apóstolo Paulo vai dizer que alguns foram dados para doutores e mestres, ou seja, com o intuito de ensinar. Ensinar o quê? Como se levar uma vida cristã, como deve se dar o exercício da vida cristã, a fim de que nós viéssemos, né, a nos apresentar como oferta agradável diante do Senhor, como Paulo vai escrever aos Romanos assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício agradável diante do Senhor. Só que todas essas funções, todos esses dons ministeriais que o Espírito Santo concedeu para a igreja, fique bem claro isso, é o Espírito Santo quem concede, não tem como comprar, não tem como pagar, não tem como desenvolver. Isso é um dom espiritual
no exercício do ministério que é concedido pelo Espírito Santo para os membros da Igreja do Senhor, a fim de que, ou seja, a finalidade desses dons serem entregues à igreja, não é para que a igreja venha a se destacar, né? Destacar como celebridade ou como coisas do tipo que nós vemos nos dias atuais, tá? Todos esses dons ministeriais têm como um objetivo o aperfeiçoamento dos santos. Então, desde o exercício do apostolado, o exercício profético, o exercício evangelístico, o exercício pastoral, o exercício de doutrina ou de ensino, todos eles visam o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os santos são todos aqueles que creem no Senhor Jesus e através do sacrifício de Cristo se tornam ou vêm a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, todos esses dons ministeriais ou esses dons de serviço prezam pelo aperfeiçoamento da vida cristã. Só que Paulo vai dizer ainda que o desempenho desse ministério visa, além do aperfeiçoamento dos santos, visa a edificação do corpo de Cristo. O que nós temos que entender é que nós, como igreja, independente das nossas particularidades, nós somos um corpo. Dentro desse corpo existem diversas funções, e a edificação desse corpo vem a partir dessa unificação, ou desse trabalho em conjunto de todos os membros: o pé, a mão, a orelha, a boca, os dedos, os olhos e o nariz. Todos esses membros trabalhando em conjunto faz com que um corpo venha a trabalhar ajustadamente. Então Paulo vai dizer que os exercícios ministeriais, os dons ministeriais, os exercícios desses serviços dentro da igreja visam a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que o corpo de Cristo venha a trabalhar em unidade, em conformidade com a palavra. Então, dentro disso aqui nós podemos desmistificar o uso indevido de algum desses dons ministeriais, né? Que às vezes nós fazemos mau uso ou vemos pessoas fazendo de mau uso, tá? Então, independente do lugar que você esteja, independente do tipo de função que você está exercendo, você tem que saber uma coisa. Primeiro, foi o Espírito Santo que te deu. Segundo, é um serviço a ser prestado. Terceiro, visa aperfeiçoamento. E em quarto lugar, a edificação do corpo de Cristo. O meu dom espiritual, o meu dom ministerial precisa visar a edificação do todo. Não pode visar somente a minha edificação, mas tem que ser a edificação do corpo por inteiro. Amém? Que Deus te abençoe e fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.